Hoje nós vamos ver apenas reino Monera, né? Aqui está aparecendo o reino Fungi aqui, mas é porque na página tem os dois, ok? Mas hoje nós vamos nos concentrar apenas nesse reino aqui, ok? Então aqui, ó, bactérias, aqui é só para dizer, ó, bactérias e cianobactérias são importantes na reciclagem da matéria, na natureza, atuando no processo de decomposição, ou seja, os dois, bactérias e fungos são decompositores, né? Ou seja, eles simplesmente digerem a matéria, né? E devolvem novamente os nutrientes para a natureza. E assim, né, as plantas vão reaproveitar isso, né? E nós, animais, vamos reaproveitar esses nutrientes a partir da planta. Ou seja, uma reciclagem, né, desses nutrientes para que eles não se percam. Beleza, vamos nos concentrar aqui nas bactérias, que é composto aqui basicamente por bactérias e cianobactérias, né? São procariontes, ou seja, não tem núcleo organizado, certo? Não tem a carioteca, né, envolvendo o núcleo. São unicelulares, certo? Todos são unicelulares, não tem bactéria pluricelular. Podem ser heterotrófico ou autotrófico. Autotrófico é aquele que produz seu próprio alimento, né? Existem bactérias que são fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Nós vamos ver todos esses dois grupos. Ou heterotrófico, é a maioria delas, né? Que são aqueles que se alimentam do substrato ou então parasitando outros organismos. Apresentam parede celular, né? Por isso que elas são bem mais rígidas, semelhante a, por exemplo, a planta, né? Por exemplo, a planta tem parede celular também, só que é bem mais rígida, porque a parede celular das plantas é de celulose, certo? Enquanto que aqui, dependendo do tipo de bactéria que nós estamos estudando, né? No caso aí vai variar, né? Geralmente é peptidoglicanas, né? Como aqui está mostrando, né? Construído por peptidoglicanas. Ok? Então vamos aqui ver um pouquinho da classificação. Beleza, no ensino médio, né, no caso que é utilizada a classificação do ensino médio também, que é utilizado no fundamental, o sistema de classificação mais utilizado aquele proposto em 1969 pelo estadunidense Robert Whittaker, certo? Lembrando que essa classificação do Robert Whittaker é uma aprimoração, né, do sistema de classificação que foi desenvolvido por Linneu, né, que nós vimos aí anteriormente, né, no capítulo 6. Se eu não estou enganado, foi no capítulo 6. Que divide os seres vivos em 5 reinos, né? Monera, protistos, fungi, animalia e planta. Nessa concepção, as bactérias e cianobactérias estão reunidas dentro do reino Monera, que abrange todos os seres unicelulares e procariontes. Porém, recentemente foram descobertos micro-organismos denominados arqueobactérias, que, embora procariontes, apresentam alto grau de semelhança genética e bioquímica com os organismos eucariontes. Assim, alguns taxonomistas estão propondo uma outra forma de classificação dos seres vivos, incluindo um taxon acima de reino. Ou seja, gente, no caso anteriormente tinha apenas o grupo mais alto era reino, certo? Mas devido à descoberta desse grupinho aqui de arqueobactérias, né, esses taxonomistas criaram um novo grupo, que no caso está acima de reino, que é chamado de domínio, certo? Ou superreino. Então você tem basicamente 3 domínios, que é o domínio bactéria, domínio arquea e o domínio eucária, certo? Bactéria é bactéria, né? Já está dizendo, né? Bactérias e cianobactéria. Arquea são esse novo grupinho aqui que foi descoberto. E eucária são todos os grupos eucariontes, né, a partir de protozoários, ok? Então aqui, né, o domínio bactéria. O domínio bactéria abrange o reino... Onde aqui? O domínio bactéria abrange o reino eubactéria, né, que são as bactérias. Arquea abrange o reino arquea. E o domínio eucária abrange o reino dos protistas, fungos, animais e plantas, certo? Repare que nessa nova proposta os seres procariontes estariam presentes em 2 domínios, né? No domínio bactéria, certo? Chamado de eubactérias, são as bactérias verdadeiras, e no domínio arquea, que são as arqueobactérias, certo? Também unicelular, também procarionte. A diferença básica está na estrutura
da parede celular deles, certo? E que no caso se assemelha muito com os eucariontes. E aqui nós temos, olha só, bactéria, ó, reino eubactéria, aqui são os domínios, certo? Domínio bactéria, domínio arquea e o domínio eucária. Então aqui você tem reino eubactéria, aqui você tem reino arquea, arqueobactéria. Aqui, né, surgimento aqui, né, o surgimento aqui dos eucariontes, basicamente todos surgiram a partir de um ancestral procarionte. Surgimento do organismo eucarionte, né, que no caso foi o surgimento da membrana nuclear da célula, e daí surgiu o domínio eucária, né, com os reinos protistas, planta, fungi e animalia. Ok? E aqui mostrando basicamente as arqueas, né? As arqueobactérias vivem em lugares inóspitos. Isso quer dizer o quê? Que são locais que praticamente não se encontravam vida nesse local. Ou pelo menos acreditava-se que a vida não seria possível, vamos dizer assim, né? Se desenvolver, né? Nesses locais devido a vamos dizer assim, a condições extremas de vida, né? Não tem, basicamente acreditava-se que não tinha como. Mas as arqueas podem sobreviver, certo? Aqui, ó, arquea quer dizer antigo, né, do grego, certo? Pois vivem em situações ambientais extremas, semelhantes a condições existentes nos primórdios da formação da vida da Terra, há bilhões de anos. Então aqui você tem, ó, os grandes grupos aqui, você tem as halófitas, né, que são as arqueas encontradas em ambientes altamente salinos, ok? Aqui dizendo a maioria das espécies halófitas faz um tipo particular de fotossíntese, né? Que é autótrofas. Aqui você tem as metanogênicas, certo? Que são arqueobactérias anaeróbias obrigatórias. Quando se diz essa denominação, pessoal, anaeróbia obrigatória quer dizer que ela só sobrevive em ausência total de oxigênio, certo? Resumindo, oxigênio mata esse tipo de organismo. Então tem que viver isolado de oxigênio. Capazes de decompor a matéria orgânica e liberar metano, né, que é o CH4. Comuns em pântanos e no tubo digestório de cupins e vertebrados herbívoros, certo? Ou seja, não tem contato nenhum com oxigênio, porque se tiver contato está morto, ok? Não tem como. E as termófilas, né? Ou também chamado de termoacidófilas, que são arqueobactérias que sobrevivem em ambientes aquáticos de temperatura elevadíssimas, de até 150 graus Celsius, como fontes termais superficiais ou submarinas. Certo? Então, essas aqui são encontradas em ambientes de calor intenso, ok? Até 150 graus Celsius. Né? Nós aqui, né, estamos reclamando com 40 graus.